meu pessoal! Cá estamos mais uma vez no nosso terceiro episódio de Menina do Pé Frio Convida, o podcast. Chega mais aqui na podosfera que hoje essa roda tá só começando. Vou me apresentar, sou Ana Flávia Garcia, artista das artes vivas, das letras e dos palcos há 3 décadas. Sou a palhaça Geleia, a bufona Tireia. Eu sou Ana Tirana, escritora e pesquisadora que faz da arte um campo de atravessamentos entre corpo, política e filosofia. Minhas práticas transitam por teatro, literatura, processos educativos e muitos caminhos da cultura do Distrito Federal. E é com enorme alegria que em 2025 eu estou publicando meu segundo livro, Menina do Pé Frio, uma criança de outro tempo. Essa publicação está dentro de um projeto maior que envolve outras áreas, outros desdobramentos, outros tentáculos, que são o audiolivro, né, que já é uma outra mídia, né, além do livro físico, e esse podcast do meu coração. Quando eu preparei esse projeto e ele foi aprovado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, eu tive a ideia do podcast porque eu falei, caramba, vou ter a oportunidade de conversar com as crianças, cara. Nossa, aí o meu coração pipocou porque é muito interessante, né, para uma autora a oportunidade de trocar ideia com seus leitores, né? Então esse podcast nasce desse desejo de abrir o livro A Menina do Pé Frio para essa conversa viva aqui, né? Com esses jovens leitores incríveis, né? Que vão tirar as palavras da página, vão mexer nas gavetas da história e deixar que novos sentidos apareçam, né? E se você, ouvinte, quiser caminhar junto com a gente, o livro está à venda no Instagram, @selucão. Segue, chega perto, acompanha nossas ações e as próximas publicações do Selo Cão. O audiolivro completo, narrado por mim, já está no YouTube com a audiodescrição das imagens, garantindo acesso amplo ao universo da Menina do Pé Frio. E agora, para abrir o episódio de hoje, eu te convido a ouvir um pedacinho desse audiolivro, um sopro inicial da viagem que começa aqui. Vamos ouvir? O que se sucedeu para a menina reagir nem foi tão grave nem tão importante. O brucutu repetiu alguma idiotice de sempre e, na mesma hora, disparou um alarme no coração dela que gritava: limites, limites, limites! Ela olhou rapidamente para o pai. O pai olhou para ela no fundo dos olhos, fez que sim com a cabeça bem lentamente e disfarçadamente. A menina não pensou e seu corpo voou no pescoço do Rodrigo, agarrou o moleque pelos cabelos e deu um pau nele. Limites! Bateu até chorar de raiva. Para sorte dos envolvidos, ela chorava fácil. Foi removida de cima do menino, toda lascada, descabelada, com a Maria Chiquinha torta, arranhada, com o chumaço de cabelo do garoto enroscado na mão e molhada de choro, baba, lágrima, tudo que é água que sai da gente, menos mijo. Tadinho do Rodrigo. Tum-tum, tum-tum, com o coração batendo no corpo todo, procurou o olhar do pai entre a cara espantadíssima dos adultos e encontrou um pai sossegado, sentado, sem participar daquele fuzuê, bem imóvel de perna cruzada, só observando. Nessa hora, ele lançou um olhar bonito e inesquecível de cumplicidade e de orgulho dela. Talvez ele tenha gostado de saber que ela tinha sido capaz de se defender e não deveria haver juízo de valor sobre aquele momento. Não há certo ou errado fácil de definir. Aquilo não foi sobre a máxima violência gera violência. O grito de quem reage nunca será tão alto quanto o de quem agride.
E antes de entrarmos na história, vamos apresentar esse time. Ah, meu pessoal, esse time que acompanha essa roda comigo hoje, vocês vão se encantar, porque é tudo que eu tô sentindo. Um grande encantamento de estar com essa galera, com essas crianças incríveis. Cada uma traz um pedacinho de história, cada uma, sabe? Eu quero ouvir vocês. Ah, é pai, é pum. Digam o seu nome para os ouvintes, a sua idade e respondam uma coisa divertida que você gosta de imaginar ou inventar. Ana Sofia começa. Oi, gente, eu sou Ana Sofia, eu tenho 10 anos e eu gosto muito de fazer fanfic. Fanfic. E agora vamos com Pietra. Oi, pessoal, meu nome é Pietra, tenho 10 anos e eu gosto muito de fazer artesanato, fazer arte, pintar quadro, minha paixão do mundo, e eu amo tudo isso, amo muito pintar, gosto muito de fazer arte, desenhar. O que eu posso falar, né? A minha paixão. Ai, sim. Ah, pessoal, olha esse pessoal. Ah, ouvintes, por favor, olha esse pessoal. Agora vamos lá, Miguel, com você. Muito bem, prazer. Meu nome é Miguel, eu tenho 13 anos e, bom, eu gosto muito de escrever. Escrever, assim, é uma coisa que eu tô explorando mais, né, nesse último ano, e eu tô gostando muito, né? E só vou deixar um adendo aqui, quando a Ana falou que ia ter a oportunidade de falar com as crianças, no meio do ano a gente teve um bate-papo, que ela falou realmente, né, sobre essa coisa de ouvir a criança, que é uma coisa muito importante, assim, né? Sim. Realmente, entender a criatividade delas. Sim, é lindo, é emocionante, é incrível, sabe? Pois é. E sobre a sua escrita, tenho que até comentar aqui. O Miguel tá produzindo também textos e produziu um blog. Você está fazendo um blog, né? Isso. E eu tive a oportunidade de ler o primeiro artigo, o primeiro post dele no blog, que é sobre etarismo nas redes. Pega essa, sabe? Muito bom o texto, importante, necessário, sabe? Muito, muito interessante. E o Miguel também é o cara das trivias, curiosidades, coisas que ele sabe. É muito interessante. Obrigada. E vamos então, roda aberta. Nossa roda tá aberta e bora mergulhar. Vamos para o nosso primeiro quadro, nosso querido O que bateu? O que bateu? Saúde, Pietra? Ixi, saúde. Agora acabou. Ótimo. Aquele momento em que uma palavra, um gesto, um susto, uma ventania de ideias fica rondando a cabeça depois da leitura. Pietra, hoje essa roda começa por você. Quando você encontrou essa história da menina do perfil, o que foi que bateu aí dentro? Então, um negócio que me bateu muito forte foi aquela hora que confesso, me emocionei um pouco em duas partes muito importantes do livro. Aquela parte onde o pai dá autorização pra filha de dar o cacete no moleque. E fala, Lindo, foi linda aquela parte. E fala de um jeito que faz eu ficar feliz de saber assim. Não sei o que deu, mas eu fiquei muito feliz naquela hora. A outra também que eu me emocionei foi naquela onde fala onde que os pais não vêm com um Manual. um manual. Eu fiquei, nossa, é verdade, né? Às vezes as pessoas cometem erros e as pessoas... E como quando a gente é criança, bate tão forte, deve, né, bater tão forte nos adultos quando eles cometem um erro, porque é muito pior, eu acho, né, para os adultos, quando você sabe que uma pessoa conta com você, acha que você é um ser celestial que sabe tudo. Às vezes E aí você erra. Pois é. E errar é normal. Sim. Mas errar com uma pessoa que pensa daquele jeito com você chega a ser muito triste. Deve ser muito triste, cara. Pois é. Nossa, Pois que é. lindo. Eu achei muito importante essa coisa que a Pietra trouxe do manual, né? Porque a gente bateu naquela tecla de, tipo, a gente, no primeiro bloco, de a gente criticar essa coisa dos adultos, eles
ficarem fazendo esse tipo de brincadeira, até porque bate muito na gente, só que a gente não sabe, a gente não tocou no que bate muito pros adultos também, né? Porque depois deles se tocarem do que eles fizeram, eles devem se culpar por muito tempo, porque imagina você ter a pressão de uma pessoa te admirar de um jeito de achar que você é perfeito, é a figura... Exatamente. E aí você errar pesa muito. E eu entendo essa coisa, assim, sabe? Tipo, é muito legal quando a gente vê que as pessoas admiram a gente, mas você sente a pressão de estar o tempo todo perfeito, sendo que você é ser humano, você não é uma máquina. Exatamente. Você erra. Ainda mais as crianças, né? A criança não tá preparada pra acordar 6 horas da manhã, fazer uma escala 6x1. O que é a realidade das crianças, inclusive, né? Ai, Exatamente. algumas. Acordar amanhã, pegar ônibus, busão cheio de véio, fedorento. Aí depois disso ainda pegar um balão, pegar a vassoura, limpar a casa, varrer o Exatamente. fazer um monte de coisa que você pensa, Deixa. coisa chata. E às vezes a criança é tão genial que aí ela, sabe, tanta pressão que às vezes, sabe, poxa, como assim? Né? Eu tenho que ficar sabendo sobre isso, tenho que ficar sabendo sobre, poxa, o desenho animado, o filme que eu vi ontem no cinema. Livre, imaginação É. livre, corpo livre. Pois né? é. Minecraft. Exatamente. É muito bom esse filme. Sim, essa coisa, tem até um trechinho, né, da menina que ela fala, não vou lembrar exatamente, mas fala, os adultos sabem se magoar muito bem. Nossa, né? sim. Porque é isso, né, numa situação de erro assim, né, fica lá, né, se martelando, se culpando, né, às vezes até se martirizando, até meio muito, né, e isso volta, é um ciclo, né, comete o erro, acho que também tem a ver com a parte do remorso, né? Isso, Que é uma isso. coisa que você sente, você provocou no outro, mas você se sente doído porque você provocou no outro, e parece que é uma bola de neve sem fim, né? Sim, eu acho muito legal essa coisa de abordar que todo mundo erra, porque o remorso, ele é um ciclo vicioso, porque a gente nunca vai deixar de errar. Enquanto ser vivo, você não vai deixar de errar. E se você errar com alguém, e você vai errar com alguém. Não importa quanto você tente não fazer isso, você vai errar porque você é humano. Isso. E aí você ficar se martirizando, se odiando porque você errou uma vez. Certo. Isso é muito ruim. Então eu acho que essa coisa da gente tentar ao máximo se autocriticar, mas não ser, tipo assim... Exagerado demais. Cruel. Isso, cruel com a gente Cruel. mesmo. A gente tem que saber ver o nosso erro, mas a gente também tem que saber não ser cruel com a gente. A gente tem que saber ter autocrítica, mas a gente não pode fazer críticas cruéis a nós mesmos. Pois é, Nossa. pensar é importante, né? Pra que isso não se repita. Sim, sim, interromper alguns ciclos. Exatamente. Né? Interromper alguns ciclos. Tem uma coisa que a minha filha Ana Terra, ela falou pra mim, porque nessa investigação das emoções, né, que eu constantemente fazendo isso, eu tenho uma voz muito perversa, muito malvada, que não me deixa descansar, né, que faz, não, mas eu tenho que fazer, mas eu tô cansada, não, mas eu tenho que fazer, né, e aí é uma voz, não é uma voz desenhada como alguém dizendo no meu ouvido, mas é um ímpeto que a gente tem de não se dar trégua, não se dar descanso, sempre que erra é muito mais importante do que quando acerta, sabe? Essa coisa. E a Ana Terra me falou uma coisa muito bonita, ela falou, mãe, se eu tivesse caindo de sono em cima do meu computador, você falaria pra mim, acorda, você tem que terminar. Eu jamais falaria isso pra ela. Sim. Eu ia falar pra ela, Vai dormir. filha, descansa, amanhã você vai estar bem. Então ela falou, quando você for falar assim com você mesma, faz de conta que você está falando comigo. E vê se você falaria com você do jeito que você falaria comigo. São dos princípios Né? básicos de uma sociedade, que Sim. falta muito. Falta muito. Exatamente. É
esse negócio que às vezes eu vejo nos trabalhos, as pessoas estão assim, morrendo de sono, aí o chefe, vai trabalhar agora, então escravo, pessoal! Não, mas às vezes até assim mesmo. Aham. Pois é. Aí você fica lá Sistema terrível. pensando na sua cabecinha, pensando que nada é o suficiente. Às vezes você pensa, mesmo que você faça uma coisa muito bonita, faça um trabalho muito bem feito, você vai pensar, mas e se eu tivesse feito aquilo? E se eu Aham. tivesse feito isso? Faltou. Isso, aquilo, isso, aquilo. Nossa. Faltou coisa, né? Esse sentimento de faltou é uma coisa que sempre pega pra mim. Porque eu me apresento constantemente, né? Eu me apresento muito. E às vezes eu olho um vídeo da minha apresentação e na hora eu tô achando que eu tô fazendo muito bem, mas aí eu olho e falo, não, faltou muita coisa. Eu acho que eu poderia ter sido melhor. E aí eu faço isso numa outra apresentação e eu assisto e eu falo, não, mas não ficou bom também. Tipo, eu não consigo achar São que uma pontos a coisa tá discutir. bom, Aham. sabe? Eu não consigo ver e achar, nossa, ficou legal, eu consegui. Eu não vejo isso, eu só vejo que eu errei. Sim. Você só vê o errado, você só vê as partes que você não foi bem. E o acerto que você fez não é nada comparado ao seu erro. É uma coisa que é muito mais importante. Parece às vezes até que você quer que você erre. Por quê? Pra você... Sendo que era pra ser exatamente o contrário. Você quer que você erre pra você ter assim... Não. Você quer ter o prazer de sentir que alguma coisa faltou, sentir Pra mal. você poder certo. criticar você. É. E eu acho engraçado porque a gente não faz isso com os outros. Pelo menos a gente que tem essa autocrítica, a gente geralmente não faz isso com os outros. É. Porque, como a tia disse, ela fala... Ela não vai falar pra Ana Terra pra ela acordar e fazer porque ela tem que fazer. Ela vai falar pra ela descansar. Mas com a gente mesmo não é assim. Pois é, exatamente, né? A gente tem que ficar assistindo agora, assim, eu não acho que seja realmente uma coisa que você realmente tenha uma coisa, um prazer, entre aspas, em ter uma autocobrança, assim. Eu acho que é uma coisa, na verdade, uma coisa que sempre você tem que tentar melhorando, e pode até ser bom, mas num certo limite, né? Exato, num certo limite. Porque eu acho Como que a gente já tá falando aqui bastante. Isso, o que promove isso, acho que é uma coisa sistemática também, né? Como o sistema se coloca, né? Esse sistema compensatório, o trabalho remunerado, você pode fazer o melhor trabalho, mas a sua recompensa é só o dinheiro para você sobreviver, sabe? Então acho que tem tudo, um grande labirinto. É tipo né? vestir a camisa da empresa. Isso. Tipo, como assim? Tudo bom? Eu não quero Não. fazer a sua empresa dar certo. Não. Eu quero comer. Exatamente, eu quero Eu quero trabalhar. pagar minhas contas, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma cama, eu quero ter um assim, cachorro. Essa coisa de tipo... E quando a gente faz alguma coisa que a gente não acha, ou que as pessoas falam, ai, nossa, ficou muito bom. A gente fala, mas eu não fiz mais do que a minha obrigação. Nossa, Não fiz mais que a minha obrigação. horrível. Eu tive uma professora que eu gosto muito dela. E que eu achava meio engraçado ela falando isso, mas depois eu vejo que não era muito legal. Que quando eu tirava um 10, eu falava, nossa, professora, eu tirei um 10. Aí ela não fez mais que a obrigação. Ah, tá bom, obrigada. Inclusive, minha obrigação, obrigada pela dica. Falou um pouco, mas falou borracha, né? Nada a ver. Gente, vamos pegar esse fluxo, porque só começou, né? Só começou essa Durou conversa. bastante. E a gente vai chegando no quadro. E aí, velho? Esse é o momento das lembranças que vem das conversas de casa, dos comentários que ficam guardados igual uma pista secreta pra decifrar o mundo. Memória de família é assim, mistura passado e presente numa teia só. E quem abre esse quadro hoje é você, Ana Sofia. O que seu adulto disse sobre o livro? Que lembrança apareceu quando você leu ou ouviu a história? Tá com a palavra. A minha mãe, eu vou contar um trecho aqui que ela falou pra mim do que ela achou. Eu peguei coisas que ela disse mesmo e eu também fui levando um rumo assim que é parecido com o que ela disse. Então eu vou falar aqui. Abre aspas. Eu achei muito lindo e me tocou muito. Talvez por conhecer esse ambiente em que ela narra a sua história.
não fez, mas fez eu lembrar da minha própria infância. Tenho saudades de todas essas cores e... Como é que é? E cheiros. Essas cores e cheiros. Na parte em que ela bate no brucutu e procura o olhar do pai, e ela vê ele com um olhar cúmplice. Me emocionei porque pude ver o meu pai exatamente como ela descrevia. Resumindo, eu amei o livro e achei muito poético e nostálgico. Fecha aspas. Isso foi o que minha mãe disse. E eu acho muito... eu entendo essa coisa da minha mãe, porque ela fala pra mim que o pai dela foi muito importante pra ela. A mãe também, mas o pai dela, por conta dessa coisa que ele foi uma figura de estudo. Uma figura que ela se espelhava muito. E ela consegue ver esse olhar, ela consegue entender essa cumplicidade, essa coisa de, tipo, eu tô do seu lado. Tipo, uma coisa secreta, mas que tá ali, que você consegue enxergar. E essa aprovação que ela consegue sentir é algo que eu acho muito importante e eu acho muito bonito também. Uhum. Sim, lindo. Como reverbera aí, pessoal? Esse ponto de vista aí que a Ana Sofia traz. Eu achei uma coisa muito legal sua mãe falar, assim, das partes que ela gostou também. Achei muito legal ela falar sobre o pai dela. E também tenho que concordar na sua mãe em um ponto que eu amei muito essa parte. E também me lembrei de uma vez que eu tava com meu pai, que um menino me enchia muito o saco. E ele era mais velho que eu. Mas eu era forte. E tinha muita raiva. E era um diabinho. E aí, na primeira vez que um menino veio falar alguma besteira com a meleca dele escorrendo pela cara inteira, eu fiz só assim, ó. BAM! Pois é, ele fala justamente E foi tão legal eu olhar pros outros e ver todo mundo, tipo, espanto, mas uma carinha feliz em uma dessa multidão. E isso também traz uma coisa que nem sempre você precisa de muitas pessoas pra ser feliz. Às vezes só uma já tá bom. Sim, a cumplicidade de um, né? Pois é, exatamente. Esse negócio justamente, assim, que ela trouxe, assim, da nostalgia, né? É uma coisa, assim, realmente, você vai passando o tempo, você vai sentindo falta. Eu acho que eu sou uma das únicas, assim, pessoas da minha idade, assim, que eu vejo, que eu fico lamentando essa passagem rápida, assim, né, da infância e tudo. Todo mundo, assim, da minha sala. Ai, eu quero me tornar adultinho, né? Eu já sou adolescente. Mas as suas ações não dizem. Não condizendo com esse status aí que você tá buscando, não. Então, ao contrário, eu gosto de pensar que eu ainda sou criança. Exatamente. Sim. Às vezes eu sinto um pouco de falta de quando eu era mais novinha e não ter tanta coisa pra fazer. Tipo assim, você tem que fazer esse dever, senão você vai levar 5 bilhetes pra casa. Você tem que fazer isso agora. E às vezes eu sinto um pouco de falta de poder brincar de boneca, brincar de ter essa liberdade, né? Liberdade de brincar, porque às vezes eu quero muito, mas aí eu lembro, eu tenho que terminar esse dever agora, senão amanhã não vai ter como eu continuar a escola e eu vou morrer. Pois é, por exemplo, essa semana são as minhas provas finais. E aí eu queria poder ficar vendo meu dorama até de manhã cedo. Só que aí, o que acontece? Eu tenho que estudar. Se preparem pro 7º ano, 6º ano, 8º ano, 9º ano, que aí vem milhões de professores com milhões Aquela de... esperança vai piorando com o tempo. Vai piorando. É aquela coisa, né? Você comemora quando vai do 1º pro 2º, tal e tal. Você comemora do 6º pro 7º, mas quando vai 5º pro 6º, 9º pro 1º do ensino médio, é tipo um caos, né? Sabe? Pois é. E você fica lá no 1º ano pensando, quando eu crescer, a minha família não vai mandar em mim. Eu vou poder tomar todinho quando eu quiser. Eu vou poder, no 5º
ano. Ninguém mais me segura. Eu vou poder fazer o que eu quiser na hora que eu Foi pra quiser. escola sozinha. Eu vou andar com meus amigos e vou começar a beber Yakult. Bebê Yakult. Aí você chega no 5º ano e pensa, meu Deus, como eu queria ter aquela liberdade de poder largar, jogar todas as massinhas que eu tinha pra fazer de dever de casa pro alto e começar a brincar de boneca. Pois é. Nossa, Sim, meu essa coisa Deus. assim, tipo, eu... Parabéns, criancinha, você foi a melhor de todas. E a minha massinha ser uma coisinha toda destruída. Pois é. Eu tenho essa coisa aqui porque eu passei 5 anos com a minha turma. E agora a gente vai se despedir pra sempre. E provavelmente a gente nunca mais vai se ver. E é uma coisa que eu nunca imaginei que ia chegar tão rapidamente. E isso me toca muito. E é uma coisa que eu vou sentir muita falta. Só de falar aqui, minha voz já tá embargando um pouco aqui, assim. Sim. Já aconteceu comigo, já. Quando eu tava indo pro 3º, pro 4º, eu pensei, não, meus amigos vão ir embora. E eu nunca mais vou ver eles. Aí eu pensei. Aí quando eu cheguei lá no 4º ano, tava todo mundo lá. Não tinha mudado nada, só tinha uma carne nova ali no pedaço. Pegando uma coisa que a Pietra também tinha falado, é que os mesmos que ficam falando coisas de eu vou crescer, eu quero crescer logo, isso, tal e coisa. Eu vou ser vida. Coisa que eu não quero nem falar aqui. O povo fala. São os mesmos que ficam com ciúme pra caramba das criancinhas. Aham. Pois é, e acontece muito isso. Sim. E aí teve um dia que eu tava me matando pra fazer um dever lá que eu não tinha terminado na sala de aula. Aí eu tava no recreio com minha amiga, aí chega uma criancinha muito tímida e fala, oi, você é do 5º ano? E a gente assim, ó, uns 5 lápis na cabeça, umas 2 borrachas. Nossa, Aham. Aí eles, nossa, então vocês já podem fazer o que vocês quiserem, né? Vocês vão ficar na sala sozinhos e vão poder ir pro banheiro sozinhos, deve ser muito legal. Vocês podem fazer o que vocês quiserem na sala de aula, né? Deve ser só vida louca. Vocês indo pra escola sozinhos. Pode ou não pode? Vocês indo pra escola sozinhos, conversando com seus amigos e a gente. Não acredite. Não Não. cai nessa. Não crie na ilusão. Não caia. eu tenho umas amiguinhas do 3º ano da minha escola que é muito engraçado porque elas ficam idolatrando. Tipo assim, elas ficam, gente, nossa, vocês são muito grandes. Enquanto a gente tá enfiando 5 lápis no nariz. Mordendo o braço uma da outra. Ai, meu Deus, cada lembrança que vocês trazem, gente. Eu tenho uma lembrança muito estranha do meu jardim, do meu 1º ano, na verdade, porque eu acho que eu não tive jardim. Mas, enfim, eu me lembro das pessoas do 5º ano chegando assim na porta da nossa salinha e fazendo, tipo, posando no primeiro dia de aula. E aí todo mundo ficava... 5º ano! Eu tinha medo do 5º ano quando eu tava no 1º ano, de verdade. E aí eu ficava olhando pra eles e lembrando do meu irmão se matando pra fazer as matérias e tudo, e eu. E aí todo mundo, uau! E eu, sai! Nossa, Não me contamine. E eu ficava com... Às vezes eu tinha medo das pessoas do 5º ano, porque as tias ficavam falando uns negócios tão ruins do 5º ano. Assombrando Exatamente. vocês. Ruim do 5º ano. exatamente. E aí a gente ficava, meu Deus, o que é isso? E eu ficava com medo dos meninos do 5º ano. E sério, não riem, mas eu fazia umas historinhas e eu ficava com medo e criava na minha cabeça que os meninos do 5º ano eram bruxos disfarçados e eles tinham dragões para fazer a magia deles e eles conseguirem ficar na aula. E eu jurava que eles tinham uns dragõezinhos mágicos no ombrinho deles falando o que fazer. Nossa, meu Deus. E aí eu chegava no 2º ano. Eu acho que só vai chegar o meu dragãozinho no 4º ano. Cheguei no 4º ano. Cadê o Cadê o dragãozinho? Cadê? E tipo assim, Dragãozinho?
Era só eu que tinha aquelas idolozinhas, tipo, eu olhava pras meninas do quarto ano, gente, eu quero ser igual a elas, eu ficava perseguindo elas, eu ficava sabendo, eu ficava vendo cada parte delas, eu sabia nome, sobrenome, família, o nome da família toda, eu sabia de tudo, que eu queria ser igual. Gente, olha, essas conversas estão parecendo um aviso aos navegantes, né, do livro, que é dizendo assim, a gente nunca tá sozinho. Mesmo quando a gente não faz ideia dessa... Quem tá no 5º ano esqueceu que passou por tudo isso. Ele já tá em outro lugar. Mas ele também esteve lá seguindo alguém ou achando alguém, né? Então, a gente... Tem sempre alguém que veio antes soprando coisas no nosso ouvido. Exatamente. Né? Tem E sempre eu me lembro, uma coisa... no primeiro ano, que eu tinha umas amigas do 5º ano. E aí eu já tinha uma ideia de como seria o 5º ano. E aí, a minha professora, ela era um terror, gente. Desculpa, professorinha, mas você era o diabo na minha vida. Ela não deixava eu conversar com essas garotas do 5º ano, mesmo todo mundo da minha turma sendo muito chato. Ela não deixava eu conversar com as pessoas do 5º ano. Aí eu ficava muito triste, porque ela não deixava eu conversar com elas. Ela, às vezes, me olhava no recreio. E eu ficava triste, porque eu não achava que eu não podia conversar com eles, e aí eu... Até, os professores também fazem parte dessa fantasia que vai se criando, né? Exatamente. A partir Nossa, dessa projeção E às vezes dos anos e tal. os professores deles ficavam assim, ó, ficavam bravos com ele porque eles conversavam comigo. Gente, Tem essa Algum coisa tipo de afronta, né? essa coisa de dividir idades. Eu tenho uma amiga que ela não podia brincar com os amigos menores que ela porque ela era maior, por isso. não, e esse negócio do maior é muito doido. Tem pessoas que são grandes fisicamente e parece que elas não fazem parte de algum grupo porque elas são grandes fisicamente e parece que elas fazem parte de outra galera, né? Já vi isso acontecer. Eu fui uma criança muito grande. Aí Sim. parecia que eu era Zé Grandona no meio dos pequenos, sabe? Mas eu Entendo. tinha a Da mesma patinha. idade. Nossa. Eu tinha a mesma idade, acabei ficando com a responsabilidade porque era grande. Sempre fui o mais alto da Sabe? turma. Não é? Não dá É. uma sensação meio... Exatamente. Uma projeção que acontece? Pessoal, estamos chegando aqui, infelizmente. Ai, Assim, que bem pena. espontâneos. Ai, nossa senhora. que Chegando ao pena. quadro que fecha a nossa travessia de hoje, o nosso querido O Escritor do Leitor. É um experimento esse quadro. É quando a memória cutuca o ombro da gente e diz, ei, olha pra cá, vem aqui, vem aqui. E a gente está trazendo essa proposta de experimentação das memórias das escritas dessas crianças leitoras, né? Dentro de cada leitor tem um escritor, né? A gente sabe bem disso. Às vezes não quer escrever, mas que tem, né? E hoje a gente vai passar a bola para Miguel. Miguel vai tocar o escritor do leitor. E eu passo a palavra para você, Miguel. Muito bem, gente. Eu fiz o meu texto inspirado na Escola Parque, a única que eu estudei. Torcida! Tudo na escola, pai. Teatro na escola pá. Que legal. Qual Escola Parque vocês estudaram ou estudam? Na escola Parque da 314 Sul. Também estudei lá. Então, Calma aí, em que ano você estudou lá? Estudei 2019 e 2021, faz tempinho já. Eu entrei em 2021. É, né? eu ainda não tô no 6º ano pra entrar na escola parque, mas, enfim. Não, primeiro ou quinto também dá pra entrar na Escola Parque. Exatamente. Não, é lá na escola da minha mãe. Só Ah. entra quem tá no 6º ano. Ah, tá. Aí eu estou esperando ansiosamente pela Seu minha momento. entrada. Seu momento Muito Escola bom. Parque. Vai lá, Miguel. Ótimo. A minha Escola Parque, que eu descobri que é nossa. Sempre estudei na Asa Sul, e por motivos de indicações e localidade, fui parar nesse ambiente incrível. Há muito tempo, um dos principais objetivos de nós, que ao menos entendem a importância da educação é propor atividades extracurriculares que amenizem esse ciclo cansativo de uma escola regular, valorizando o ensino para os alunos. Mas esse processo deve ser minimamente bom. A Escola Parque,
por mais que escassa, existe para isso. Bom, mas será que pelo menos a minha valia a pena? Passava todas as manhãs de semana pela Escola Parque 313 e 314 Sul. Depois indo da Escola Classe para até o fim da tarde. Era bem dinâmico. O formato dela é lindo, com arcos no telhado, marca usada no uniforme, e o espaço bem amplo e arborizado. Quando chegávamos, descíamos uma pequena rampa e na época da pandemia, tínhamos que sempre lavar a mão. Lembro que para secá-las, davam apenas uma folha de papel toalha. Era muito chato, pois logo molhava e se desmanchava. Para pedir outro, enrolava toda a fila. Sentávamos no grupo com um número correspondente ao nosso. O meu, se não me engano, era 13. 13. No terceiro ano eu fui do É dividida em 4 atividades: teatro, arte, educação física e música. Sempre. Uma variedade qualitativa dentre os professores, obviamente, né? Sempre, né? Os espaços eram bem preparados, desde campos de futebol a auditórios. Mas enfim, a vivência era realmente boa? Eu vejo que sim. A partir de uma experiência própria fundada, regada por acolhimento amigável e preparação, tirando bem poucas inquisiras, é notável a tranquilidade e leveza muito importantes para se ter uma boa experiência curricular. Também por se tornaram menos cansativos, pelo descanso rápido que tirávamos antes da ida a outra escola, a piscina e a falta de deveres de casa. Há de surgir com certeza mais um desses bons exemplos pelo Brasil. Com certeza, eu boto fé. Porque a Escola Parque é maravilhoso, São cara. da Escola Parque! E ela que estuda lá pode confirmar tudo que eu falei. E você que tá indo pra lá e que sua mãe dá aula também? Isso. Sim. escolas que existem. Gente, eu juro pra vocês, eu só tenho boas memórias lá. Gente, sério, é muito bom lá. Sem falar da comidinha aqui, ó. É, quer dizer, a carne moída de lá não era muito boa. Mas de resto era bom. Sim, não é bom, mas o almoço, galera, o almoço. É, o O almoço bolinho era- de lá também é muito bom. Ai, eu gostava tanto, sabe? É uma coisa assim, me traz muitas boas memórias, né? Pois é. Tipo, é um lugar tão aconchegante, sabe? Eu fui do grupo 13. No meu Foi? segundo ano, eu fui do grupo Legal. 13. Legal. Você entrou lá em 2021. É. Pois é, eu tava lá em 2021 ainda. Eu fui já. Fui já de 5 grupos agora. Turma, hoje essa roda fez um caminho bonito. Não. Sim. Cheio de curvas, igual o pensamento da menina do pé frio, quando as ideias resolviam cutucar ela. Cada palavra de vocês ajudou a costurar um sentido novo. E no fim, o que fica é esse encontro, essa mistura de memória e invenção, né? E para acompanhar essa sessão, eu quero trazer um fragmento do audiolivro agora, um trecho que tem tudo a ver com a nossa conversa, como se o livro estivesse ele mesmo ouvindo a gente. Vamos ouvir? Espera. Deixa ver se eu entendi direitinho. Socorro. Tudo de estranho que aconteceu na minha vidinha. Noite sem dormir. Palavra azar na enciclopédia. Chuva no dia do clube. Toró de granizo no verão. Travessa de torta estilhaçada no chão. Vó quase chorando de dó. Briga que eu não queria brigar. Brucutu sem chumaço de cabelo. Justiça sendo aprendida do jeito mais bruto. Pai inventando pergunta idiota que entrou na minha cabeça e flechou meu coração. Até o Elvis. A ideia divertida de shows e filmes que na verdade era uma ideia idiota. As visitas chatas rindo à toa, falando pra eu sair da sala na hora do pênalti. A bolsa com tudo que é boneco indo embora com a coisa arada. Você chorando magoada com você mesma, mãe. E o remorso que eu aprendi a sentir e nunca mais consegui parar. O pé frio era só um modo de falar? Uma brincadeira boba? Tudo isso a menina pensou, mas não falou nada disso. Depois do silêncio pensativo das duas, ela soltou essa com uma meiguice terrível. Adultos não sabem fazer boas brincadeiras quase nunca, né, mãe? Para bom entendedor,
pingo é letra. Ou seja, não precisa dizer quase nada e a pessoa já entendeu quase tudo. Certamente, mamãe também tinha sido uma criança que prestava muita atenção, porque parecia que tinha escutado todos os pensamentos da menina. Naquele momento, mamãe era meio criança, meio adulta e tinha os olhos cheios de lágrimas. Pessoas adultas não costumam ser mesmo muito boas em brincadeiras, mas sabem muito bem ter o coração partido. A mãe segurou a menina num abraço tão confortável que acarinhou o coração das duas. Nesse momento, como um encanto que se quebra ou um feitiço que se faz, as palavras da mãe, sussurradas como palavras mágicas, começaram a entrar pelos ouvidos da menina, ocupando sua mente inquieta, seu coração bom. Foram transbordando o corpo afora e preenchendo tudo à sua volta, seu pequeno armário de memórias, o sofá, a sala, o apartamento, até o carpete, o prédio, a tarde ensolarada. Se quiser seguir acompanhando a Menina do Pé Frio, o audiolivro completo está disponível no YouTube com a audiodescrição das imagens, para todo mundo poder se aventurar pela história. E o livro físico você encontra para comprar no nosso Instagram, @selucão. Agradeço profundamente a vocês por mais esse episódio, pela escuta, pela invenção, pela coragem de abrir e compartilhar com a gente esse baú de memórias. E agradeço a você, ouvinte, ouvinto, que ficou com a gente do começo ao fim. Esse podcast integra o projeto A Menina do Pé Frio, livro, leitura e outras trocas inquietas, realizado com patrocínio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Muito obrigada, gente. E a gente Foi um encerra esse prazer. ciclo por aqui. Eu adorei! Obrigada! Me sinta a pessoa mais especial do mundo. Que bom! Aqui parece que eu tô me sentindo que nem aquele trecho lá. Centro do universo. E a gente encerra esse ciclo por aqui. Que cada palavra, pequena ou gigante, ajude você a curiar o mundo do seu jeito. Até a próxima. Tchau, turma!